Boa noite, igreja. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nas nossas vidas nesta noite, nos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos de 1 a 7. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Palavra do Senhor que diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, para que possamos aprender da Tua palavra. Fala-nos, Senhor, ao coração, ministra-nos, dê-nos a compreender de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade viva, rica, maravilhosa, de estarmos em Tua presença e de podermos a Ti apresentar o nosso culto singelo. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. E a nossa oração é que o Senhor possa nos falar ao coração, como sempre tem feito, a partir deste púlpito. Assim que nós oramos, acreditando na Tua bênção sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite: Quem é Jesus neste Natal? Quem é Jesus? O que você me responderia? Ou o que você responderia se alguém te perguntasse exatamente isso? Quem é Jesus? No sermão de hoje, trabalharemos 4 textos. Os 3 primeiros textos nos apresentarão imagens diferentes de Jesus e nos levarão a 3 questões diferentes. E, finalmente, trabalharemos o 4º texto, como conclusão. O primeiro texto é esse que acabamos de ler, de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7, que nos leva à primeira pergunta. Será que Jesus não passava de um homem pobre que alcançou certa proeminência na vida? Será? Será que, de fato, não foi assim? Quem é o Jesus reportado no Evangelho de Lucas? Quem é? Em primeiro lugar, nós podemos entender, a partir do texto bíblico lido, que Jesus era uma criança pobre, filha de pais pobres, cresceu e viveu como pobre, e na noite em que nasceu, não foi encontrado estalagem para ele e para sua família, sendo necessário nascer e ser colocado numa manjedoura. Uma manjedoura foi seu berço. Os evangelistas nos apresentam poucas informações sobre a vida de Jesus até o início do seu ministério, mas o que nós possuímos é suficiente para entendermos que, de fato, nosso Senhor cresceu e viveu numa família pobre e, muito provavelmente, aprendeu a profissão de seu pai, José, que era carpinteiro, como era o costume da época. Os filhos aprendiam a profissão de seus pais. Mateus capítulo 13, 55 e depois Marcos 6 e 3 vão dizer que José era carpinteiro. Aprendemos também que Jesus viveu na pequena cidade de Nazaré, que apresentava irrisória importância naqueles dias, ao ponto de João registrar a pergunta de Natanael sobre a origem de Jesus. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Está em João, no capítulo 1, versículo 46. Percebam, queridos irmãos, sem a doutrina da humanidade de Cristo, todos nós estaríamos sem esperança, porque era de fato necessário que o Salvador fosse um ser humano, exatamente como nós somos, gente
como a gente. Mas a pergunta de muitos opositores, inclusive em sua própria época, era: mas o Messias tinha que ser pobre? Não teria que nascer e ser colocado em berço de ouro e habitar, quem sabe, no palácio de Antônia, o palácio real de Jerusalém? Como que a gente pode explicar essas coisas? Aqueles que olham com desdém para o Jesus pobre que nasceu em Belém e foi deitado numa manjedoura não conseguem entender a dimensão, a profundidade, o alcance das profecias bíblicas, sobretudo aquela que está escrita em Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aquela criança que veio a nascer daquela maneira tão simples era o Messias, profetizado há tanto tempo antes. Palavra do Senhor que agora se cumpria no Kairós de Deus, o tempo oportuno do Senhor, onde todos os fatores fizeram confluência para que Jesus viesse a nascer exatamente naquela noite na cidade de Belém. É isso que a Bíblia está a nos dizer. Mas para muitos, Jesus não passa de um homem pobre que nasceu pobre, viveu como pobre e morreu como pobre. Alguém que talvez tenha apresentado uma mensagem de certa importância, de razoável relevância e de pontual abrangência em sua época, porém nada mais do que isto. O texto de Lucas, de fato, nos apresenta uma pessoa pobre. E Jesus escolheu viver entre os pobres e defender a causa dos pobres. E nós entendemos que era necessário que assim o fosse para que tudo aquilo que foi profetizado a seu respeito viesse a ser cumprido. O segundo texto que eu gostaria de ler nessa noite, te convido a abrir sua Bíblia, está em João, no capítulo 19, versículos 17 a 27. Repito, João, capítulo 19, versículos 17 a 27. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Apenas uma pessoa de origem humilde, que de alguma forma alcançou certa proeminência em seus dias? Veja o segundo texto. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi? Escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, cada um soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costuras, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Vejam que no primeiro texto, no texto de Lucas, nós temos uma imagem de Jesus, um menino pobre, nascendo de forma extremamente humilde, singela. A segunda imagem que o texto bíblico nos apresenta é uma imagem de um homem que está sofrendo um terrível martírio. Daí nos vem a segunda questão: será que Jesus não passava de uma vítima do sistema político que desafiou as autoridades? Que não deveria? Será?
A segunda imagem é de um homem moribundo, morrendo de forma terrível numa cruz. De uma forma vil, de uma forma desprezível, humilhada. Quem é o Jesus reportado por João neste passo das Escrituras? Jesus era uma vítima indefesa, humilhada, torturada e morta de forma mais brutal que havia. Em segundo, Jesus era uma pobre vítima de sistema corrupto, que na ausência de um defensor foi execrado num processo ilegítimo, um verdadeiro tribunal de exceção. Terceiro, Jesus era alguém sujeito à tirania de sua época, exposto de forma mais assintosa existente, cuja sentença zombeteira serviria de recado aos pretensos inimigos de Roma. Quarto, Jesus era um líder abandonado por seus discípulos que contava apenas com um deles, que estava ali ao pé da cruz, sua mãe e poucas mulheres, uma delas de passado não recomendável. Sexto lugar, alguém que na hora da sua morte recomendava os cuidados de sua idosa mãe ao amigo, porque nem mesmo seus irmãos estavam presentes. Onde estava a família de Jesus? Onde estava José? Não sabemos se de fato José estava vivo ou não, mas onde estavam seus irmãos? Compreende a imagem que a palavra do Senhor nos apresenta neste momento? O apóstolo Paulo ressalta que a pregação da mensagem oriunda da cruz não era e não poderia ser bem recebida por seus ouvintes judeus e gregos. Está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18, 22 e 23, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos poder de Deus, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É claro que essa mensagem trazida na cruz era uma mensagem aviltante, difícil de ser vista. O vislumbre era terrível, todos aqueles que entravam em Jerusalém viam no Monte da Caveira a cena da crucifixão. E o coração dessas pessoas se enchia de espanto ao ver aquela terrível, tétrica cena. Era o recado de Roma. Mas percebam, queridos, que sem a doutrina da humanidade de Cristo, estaríamos perdidos. E aqui a doutrina da humanidade de Cristo chega ao seu máximo, alcança seu corolário, está no deslinde de tudo aquilo que era o plano de Deus para a salvação de seu povo. E Jesus é exposto de maneira terrível naquela cruenta cruz. Vocês conseguem ver essa imagem? Daí muitos opositores de Cristo vão dizer: será que de fato um Deus deixasse escarnecer assim? Será? Será que um verdadeiro Deus não traria juízo imediato a todos aqueles que ao menos ousassem atacá-lo? Mas ali estava o Jesus indefeso. E ele mesmo disse acerca da sua morte: ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida em favor dos meus amigos. Aleluia. E certamente seus opositores se esqueceram daquilo que foi previsto por Davi, no Salmo messiânico de número 22, versículos 6 a 8 e versículo 18, que diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Reparta entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Ou ainda em Isaías, o capítulo 53, versículos de 1 a 3, que vai dizer, olha só a dor do profeta ao receber a revelação da cruz. Quem creu em nossa pregação? É como se ele estivesse dizendo: quem vai acreditar nisso que eu vou dizer? Quem vai acreditar que o Messias seria torturado, humilhado, vituperado daquela forma terrível, pendurado numa cruz? E quem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um
de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Quem é Jesus para você, irmão? Neste Natal, quem é Jesus para você, para a sua família? O quanto ele importa para você? Mas perceba ainda, queridos, que a doutrina bíblica da humanidade de Jesus ressalta a doutrina do esvaziamento da divindade. Teologicamente, a gente chama de uma palavra grega chamada kenosis. Foi na kenosis que a segunda pessoa da Trindade se esvaziou de toda a sua divindade para cumprir integralmente a vontade do Pai. Isto é Natal. Amém? Louvado seja o Senhor. Paulo registra isto, dizendo que Jesus ali no Calvário, assim como em toda a sua vida terrena, humana, era literalmente o Deus que voluntariamente se esvaziou. E ele registra aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele não pleiteava ser Deus, ele era Deus. E aqui, parêntese, nós fazemos a distinção entre o Cristo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e Satanás. Satanás usurpou. Ele queria ser igual a Deus. Ele disse, eu vou estabelecer meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Jesus é diferente. Jesus, ele é Deus. Ele subsistia em forma de Deus, mas Paulo continua dizendo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Percebe a segunda imagem que é formada agora no texto bíblico? Daí nos vem a segunda grande questão. Quem é Jesus para nós? Quem é? Será que apenas não passa de um homem qualquer, como qualquer outro homem, que encontrou certa proeminência? Ou será que Jesus é o Deus que se esvaziou por nós, se esvaziou de toda a sua divindade para assumir a nossa forma, a forma humana, e tomar a nossa morte na cruz do Calvário? Quem é Jesus para você? Quem? O terceiro texto, queridos irmãos, se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, versículos de 9 a 20. Eu convido você para abrir mais uma vez a sua Bíblia. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 a 20. A palavra eterna do Senhor que diz, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora nós nos encontramos com uma terceira figura no texto bíblico. Quem é essa figura? Chegamos também a uma terceira questão. Será que é mesmo Jesus quem está sendo descrito aqui no capítulo 1 de Apocalipse por João? É Jesus. O mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura. O mesmo Jesus que foi vituperado na cruz. Agora era ele mesmo que se apresentava com grande poder e glória. Era ele. E quem é o Jesus reportado aqui no texto de João? Em primeiro, João afirma que era o Jesus com uma grande, poderosíssima voz, comparada ao som de uma forte trombeta, ao fortíssimo barulho de muitas águas. Uma voz inigualável, insofismável. Era Jesus. Era o Jesus, Senhor das 7 igrejas do Apocalipse, cujo aspecto branco de sua cabeça aponta para a sua divindade, a sua santidade e a sua eternidade. Era Jesus. Quem era? Era o Jesus, sumo sacerdote e rei, que triunfantemente lidera a sua igreja e a governa. Quem era? Era o Jesus de olhos oniscientes, de pés fortes e estáveis, de um Deus onipotente. Era o Jesus da mão poderosa e irresistível, mão que garante a salvação do seu povo. Era o Jesus que porta a palavra do juízo, em cujo rosto está cheio de glória. Quem era? Era o Jesus Criador e Redentor, o Deus perene, sustentador de todas as coisas. Quem era? Era o Jesus que possui as chaves da morte e do inferno, isto é, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para resgatar da morte seus eleitos. É uma nova imagem que a palavra nos apresenta de Jesus. Perceba que essa imagem se aproxima muito mais da imagem do Messias aguardado pelo povo de Israel e que viria a libertar seu povo da tirania de Roma, de todos os seus inimigos. E aí surgem os opositores mais uma vez. Os opositores do Jesus homem diriam: é esta a imagem de um verdadeiro Deus e não aquela imagem de um homem frágil crucificado. Aí sim, eu fico com essa nova imagem, aí sim, esse é o Messias, esse é Deus, nesse eu posso confiar, nesse eu posso colocar a minha vida, não é? E não pensem que foi diferente nos primeiros séculos da história da igreja. Muitas heresias surgiram justamente pelo entendimento de quem era Jesus. Alguns diziam, não, Jesus, ele é uma criatura como nós somos, uma criatura. Porém, veio a se tornar a mais exaltada das criaturas. E eles fazem uma leitura errada de Hebreus capítulo 1. Se Jesus fosse uma criatura, percebam, queridos, ainda que fosse a mais exaltada, que ganhasse maior proeminência por causa de sua obediência, nós não poderíamos jamais adorá-lo como Deus. Aí seria um problema não só que diria respeito à cristologia, mas também um problema da teontologia e um problema da eclesiologia, um problema de culto. E alguns se levantavam e diziam, não, ele é o meio a meio, né? O 50% homem e 50% Deus. E quando Jesus agia em determinada parte no Evangelho, agora ele está agindo com o seu 50% de Deus. Agora não, agora ele está agindo como homem, porque veja como ele ralhou com as pessoas no templo, com os cambistas, agora ele era o homem. Mas Jesus é Deus, amém? Mas Jesus é homem, amém? E isso que nós precisamos entender. O que os opositores de Jesus não conseguem entender é que verdadeiramente o Jesus, os relatos encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é o mesmo da narrativa aqui em Apocalipse.
E foi exatamente esta a explicação que o próprio Jesus deu aos seus discípulos no caminho de Emaús, quando estava com eles em casa. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Registro de Lucas, capítulo 24, versículos 26 a 27. A imagem de Apocalipse, do capítulo 1, é a imagem de Cristo, quando Ele entrou na sua glória. É a imagem do Cristo glorificado. Mas eu mesmo. Amém? Esta é a nossa fé. Esta é a ortodoxia da nossa fé. Aleluia! A doutrina da humanidade de Cristo se justapõe à doutrina da divindade de Cristo. E por isto é que nós podemos confiar nele a nossa vida. Aleluia! Quando a Bíblia faz referência às duas naturezas de Cristo, é utilizado sempre a expressão Filho do Homem. E você pode encontrar o registro aí na sua Bíblia, nos Evangelhos. Filho do Homem, sempre o F terá a inicial maiúscula. Será maiúscula, Filho. E homem terá sempre a inicial, o H, em minúsculo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, então ele é o Filho com F maiúsculo. E ele é o homem com H minúsculo. O F, que reporta a sua divindade, o seu vínculo diretamente à pessoa de Deus, do Pai e do Espírito. E o H, porque reporta a sua humanidade, o seu elo com Maria e com José. Então, gente, ele teve, de fato, a carne como a nossa. Ele foi sujeito à tentação do pecado, não somente lá, no deserto da tentação, mas em toda a sua vida ele foi tentado. O nascimento e a morte de Jesus são dois acontecimentos interligados na narrativa da redenção. Como haveria de haver morte se não houvesse nascimento? Compreende? Como já havia sido profetizado pelo justo e piedoso Simeão, que recebeu a revelação do Espírito Santo de que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo de Deus. E ao vê-lo, tomou o menino em seus braços. Consegue ver essa cena? E ele tomou a criança em seus braços e afirmou: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abraçou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que Simeão está falando aqui? Ele está vinculando o nascimento de Jesus à sua morte. O nascimento daquela criança, o Deus homem, sempre nessa ordem, tá, queridos? O Deus homem nasceu, estava ali, agora é apresentado, Simeão toma em seus braços e diz: olha, ele nasceu, mas nasceu para morrer. De uma forma trágica, mas a salvação está garantida na pessoa bendita, maravilhosa de Cristo Jesus. Compreendem? Agora, ali, na visão de João, na ilha de Patmos, a última etapa da revelação messiânica acontecia. Jesus, o Filho do Homem, que ao nascer, seus pais não foram recebidos, acolhidos em uma estalagem de Belém, porque eram pobres. Talvez se fosse o rico desse o jeito, mas ele era pobre. Seus pais eram pobres. De um Jesus que foi criado como pobre, que viveu de forma humilde, que proclamou o evangelho nas estradas empoeiradas da Galiléia e da Judéia, e que morreu humilhantemente numa cruz, porta fora da cidade de Jerusalém, que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu ao céu, tendo se sentado à destra do Pai, e foi recebido ali com todo o poder e toda a honra. Aleluia. E todo o poder foi entregue ao Filho,
no céu e na terra. Aleluia. E Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Mas os opositores, agora não mais do Jesus humano, mas do Jesus divino, o atacam também, dizendo que um Deus não poderia sentir fome, ou sede, ou sono, ou cansaço, ou dor, ou medo. Afirmam que um Deus não estaria sujeito às emoções ou aos sentimentos, que seria impossível um Deus chorar. Lê do engano. É fato que Deus, ontologicamente, o ser de Deus, ele não pode sofrer qualquer sombra de variação, porque senão não seria Deus. Mas o Deus que resolve por amor criar todas as coisas e no corolário da criação colocar o ser humano, é o Deus que na sua economia se manifesta, e na sua economia, sabendo que o homem, criado à sua imagem e semelhança, possuidor do livre-arbítrio lá no Éden, estaria sujeito ao pecado, e que cairia. E ao cair, o Senhor já estabeleceu o resgatador. E na economia de Deus, o Deus que não pode variar, Ele assume forma humana, e de uma forma que nós só conseguimos entender com o coração entregue em suas mãos. Ele veio para morrer no nosso lugar, naquela cruz. Amém? Pastor, me explica isso. Não posso. Alguém pode? Nós falamos aquilo que a Bíblia fala. Quando a Bíblia se cala, nós também nos calamos. É mistério, eu creio, porque o Senhor tem me ensinado assim. Essa é a palavra que tem entrado no meu coração e no seu, aleluia, glórias a Deus. Por isso, aleluia. A mensagem do Evangelho une a humanidade e a divindade de Jesus de maneira maravilhosa. Elas são inseparáveis. E a confissão de fé de Westminster nos ensina exatamente isso, que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro Deus e eterno Deus, da mesma substância com o Pai, igual a Ele. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas, porém distintas. A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Que mensagem é esta? É a mensagem de Natal. Isto é Natal, queridos. O que eles não compreendem, os opositores de Jesus, é que sem a humanidade, Cristo não poderia nos substituir naquela cruz do Calvário. E sem a divindade, Ele não poderia suportar a ira de Deus. Mistério? Mistério. Essa é a nossa fé. A fé ortodoxa. A fé reformada. A fé que nós pregamos, proclamamos. Da qual não podemos nos afastar, da qual não podemos nos separar. É a fé que toma o nosso coração por inteiro, que traz sentido à nossa existência. É a fé que recebemos como dom. Eu quero concluir esse sermão apresentando o quarto texto. Observe, Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 3, melhor, versículos de 1 a 7. Louvado seja o Senhor. Capítulo 3, versículo, melhor dizendo, de 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Palavra eterna do Senhor que diz:
ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que palavra belíssima, queridos. Algum tempo eu preguei aqui nessa mesma igreja sermão sobre Laodiceia, está no nosso canal do YouTube, depois procure. Para mim, a carta mais linda de todas elas é a carta Laodiceia. Mas perceba que em todas as cartas nos parece que Jesus está novamente se apresentando às igrejas. E nos parece também que Jesus estava demonstrando quem ele era. Porque também nos parece que as igrejas haviam se esquecido quem era Jesus. Talvez por causa da crise que estavam vivendo, das dificuldades, da perseguição, enfim. Que não era bem o caso da igreja em Laodiceia. Uma igreja rica, abastada, cheia de si. Uma igreja que se ufanava. Mas Jesus, então, escreve as 7 cartas e as manda entregar através de João. E ele, então, se vale de muitas coisas e de muitas expressões sobre si mesmo para demonstrar que ele era. Então, Jesus, ele se apresenta assim. Jesus é aquele que conserva a sua igreja. Quem Jesus era nas 7 cartas? Ele é aquele que conhece as obras da sua igreja. Aquele que julga a sua igreja. Quem é Jesus? É aquele que dá vida pela sua igreja. Quem é Jesus? É aquele que é eterno e que buscará a sua igreja para com ele habitar para sempre. Quem é Jesus? Aquele que porta a palavra da vida. Quem é Jesus? Aquele que prostra de cama em tribulação os servos desobedientes, para trazê-los novamente à obediência. Quem é Jesus? É aquele que concede autoridade para a sua igreja, para a proclamação da palavra do reino. Quem é Jesus? Jesus é aquele que exorta a sua igreja. Quem é Jesus? É aquele que veste com vestiduras brancas a sua igreja. Quem é Jesus? É aquele que abre portas que estão fechadas. Quem é Jesus? É aquele que vem sem demora. Quem é Jesus? É aquele que aconselha, é aquele que repreende, é aquele que bate a porta, é aquele que disciplina, é aquele que entra na nossa casa para participar da nossa ceia. Quem está se apresentando? Se vocês se esqueceram quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou. E especialmente aqui em Laodiceia, parece que haviam se esquecido muito mais de Jesus ainda. De tal forma que Jesus já nem habitava naquela comunidade da fé. E ele diz: eis que estou fora, à porta, e bato. Parece que havia uma fraternidade tão grande na igreja, alguma coisa estava acontecendo ali, Jesus estava de fora, eis a cena, eis a imagem, e Jesus batendo na porta e as pessoas não ouvem. Jesus, porta fora da igreja, imaginam? Conseguem ver esse quadro terrível? Quem era Jesus em Laodiceia? Alguém do lado de fora. Quem é Jesus? Neste Natal, quem é Jesus? Perceba que o Cristo glorificado do Apocalipse 1 chama a atenção de Laodiceia com 2 expressões que, claro, queridos, tem tudo a ver com as festividades de fim de ano.
Ele diz: eu quero entrar na sua casa. Eu quero participar da sua ceia. Eu quero entrar na sua festa. Eu quero participar da sua comida. É isso que ele está nos dizer. O Cristo que está do lado de fora e bate. E aqui vemos o Deus que comparece na casa e que se assenta à mesa da ceia, o Deus imanente, transcendente, o Deus eterno, intangível, inalcançável, inacessível, incompreensível, o Deus absconditus. O transcendente é também o imanente, é o Emanuel, o Deus conosco que entra na nossa casa, que se assenta na nossa meia, o Deus que mora no nosso coração, que convive conosco, que trata as nossas feridas, que na hora da nossa dor nos acalenta, nos conforta, que quando passamos por tribulação está conosco, nos dá a mão, nos segura, que preserva a nossa fé. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. É Ele, é Ele. Mas em Laodiceia estava fora. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Jesus era tão apenas aquela criança pobre, filha de pais pobres, que não encontraram lugar na hospedaria? É isto? Não, pastor, não é isso, não é muito mais. Então haja como Ele de fato seja muito mais para a sua vida. Quem é Jesus para você? Alguém a não ser valorizado, a ser consultado apenas em último caso. É um apêndice na sua vida. Ou não? Quem é Jesus para você? Apenas um homem como qualquer outro, uma vítima de um inescrupuloso sistema corrupto. Quem é Jesus para você? Ou será que Jesus é o Deus que por amor se esvaziou da sua divindade a fim de assumir nossa morte naquela cruz? Quem é Jesus? É o Jesus apresentado em toda a revelação bíblica como Cristo glorificado, capítulo 1, como o bebezinho da manjedoura, como a criança que viveu em Nazaré, aprendendo a profissão da carpintaria, ou o rapaz que caminhou na Galileia, ou o homem que iniciou seu ministério aos 30 anos e pregou durante um pouco mais de 3 anos, tendo despertado a ira, a fúria de tantos opositores. Quem é Jesus para você? Quem? Será que, a exemplo de Laodiceia, não temos deixado Jesus fora de nossas casas? Será que, a exemplo de Laodiceia, não temos deixado Jesus fora de nossas vidas? Será que, ao exemplo de Laodiceia, não temos deixado Jesus fora das nossas festas, das nossas confraternizações, da nossa família? Quem é Jesus? Há lugar para tanta coisa, mas às vezes não sobra lugar para Jesus. Porque nós queremos um Deus perto bastante, para que quando precisemos dele, Ele esteja ali para nos ajudar, mas longe o bastante para não interferir. Quem é Jesus para você? E é claro, queridos, que nós estamos num excelente contexto, no momento oportuno para essa reflexão, porque é tempo onde, quando toda a cristandade se recorda do nascimento de Jesus, e não há problema nenhum comemorar o Natal, não. Os anjos do céu comemoraram, houve festa no céu. Os pastores do campo comemoraram. Os reis vieram do Oriente para comemorar. E nós podemos, sim, entendendo o que é o Natal. É a história de um Deus que se esvazia e nasce pobre na cidade de Belém, é colocado numa manjedoura, cresce como pobre, vive como pobre, tem um ministério extremamente atacado e finalmente é morto numa cruz, no nosso lugar, não tendo ele cometido pecado algum.
A grande questão é, onde estará Jesus nas nossas fraternidades, nos nossos banquetes festivos de fim de ano? Onde Ele esteve ao longo de todo esse ano? Será que Ele está em nossa casa como temos, então nos portado em sua presença? Compreende? Será que também não temos reduzido Jesus à imagem de um homem pobre, que nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre? Alguém que talvez tenha sido apresentado uma mensagem de certa importância, de razoável relevância, de pontual abrangência, mas nada mais. Alguém que talvez possa ficar presente na nossa festa, se não incomodar. Quem é Jesus para você? Alguém que possa estar presente, se não trouxer constrangimento aos nossos convidados. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você neste Natal e em todos os dias da sua vida? Será que as luzinhas piscantes não estão a tomar o lugar daquele que eternamente brilha para a glória do Pai? Será? Será que a dita magia do Natal do mundo, que nada tem a ver com o Natal da Bíblia, não tem ocupado o lugar inquietante da verdadeira mensagem natalina, do Deus que se esvaziou e se fez homem, do bebezinho da manjedoura de Belém que nasceu destinado à morte sem pecado algum, assumindo a nossa condenação? Natal nada tem a ver com magia, nada. Natal é nascimento do Cristo para a morte vicária. Natal nada tem a ver com bebedices e glutonarias, mas tem tudo a ver com consciência cristã, com a mensagem da cruz. Será Jesus quem ocupará o lugar principal nas nossas casas neste Natal? Nos lembraremos dele? Será? Ou será que teremos que reler as cartas às 7 igrejas do Apocalipse? Será que Jesus vai ter que se apresentar novamente para nós, para dizer quem Ele é? Será? A minha oração é que neste Natal Jesus seja o Deus homem presente na sua vida, na sua casa, na sua família. A minha oração é que neste Natal Jesus seja o Salvador renascendo em nossos corações para fazer tudo aquilo que Ele diz fazer às igrejas do Apocalipse. A minha oração, querida igreja, é que encontremos o verdadeiro significado, a verdadeira mensagem do Natal. Porque não faz sentido o Natal sem Jesus, não faz sentido o Natal com Jesus porta fora de nossas casas, de nossas vidas, dos nossos corações e da nossa igreja. Não faz sentido o Natal com o aniversariante ausente, não faz. Neste Natal, então, convide Jesus para entrar em sua casa. Amém? O verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que seja de fato o principal dos convidados, sem o qual não há possibilidade de festa alguma, ou de regozijo, ou de alegria. Chame Jesus, convide-o. Nesse Natal, fale de Jesus para os seus convidados, ou fale de Jesus para quem o convidar. Fale de Jesus, o apresente como seu amigo, como seu Senhor, como seu mestre, como seu Deus, o Deus homem. E lembre-se que neste Natal, o único presente que podemos entregar a Jesus é o nosso próprio coração. Entregue seu coração a Jesus. Só Ele pode cuidar do seu coração. Curva a sua cabeça, eu quero orar por ti. Senhor nosso Deus, Deus de graça, de misericórdia. Senhor, nós estamos aqui em Tua casa, em Tua presença, e temos aprendido da Tua palavra que, Senhor, é maravilhoso demais. A história do Deus que se esvaziou de Sua divindade para ser obediente ao Pai, para cumprir integralmente o propósito do Pai. Se fez homem, gente como a gente para morrer a morte da gente, do seu povo escolhido, eleito, cujos nomes estão elencados no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Natal é isso, é a Tua presença em nossas vidas, mudando a nossa história.
fazendo efeito na nossa vida, trazendo qualidade. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tua igreja. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua palavra é maravilhosa demais. Nós somos desafiados para anunciarmos que vive o Emanuel, vive em cada coração, em cada lar cristão e na sua igreja, Senhor. E que tu és o Deus que não desiste de sua igreja. Tu és o Deus conosco, o Senhor dos senhores, o Deus de deuses, o único verdadeiro, aleluia, o nosso Salvador, resgatador. A mensagem de Natal, Senhor, essa mensagem, a mensagem do Senhor que morreu em nosso lugar. Nasceu condenado à morte na cruz, sem pecado algum. Muito obrigado, Senhor. E que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações e que possamos meditar na tua palavra ao longo da semana. E que seja assim, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.